você aqui. O sol vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi? E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi? Bom dia, meu povo! Como vocês estão? Tudo em paz? Começando hoje no astral do sol. Eu tô aqui buscando o sol, aqui tentando me iluminar. Hoje tá complicado aqui, tá chovendo, acordando na chuva, mas tá pelo menos iluminado. Então já deu uma energia diferenciada, né? Bom, hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre o hard skills e os soft skills. Eu não sei se vocês já ouviram falar desses termos, tá? É muito usado no mundo corporativo, tá? Então, como a gente aqui tenta buscar alinhar essa questão de profissional com também do autoconhecimento, eu trago de vez em quando alguns temas relacionados à parte de corporativa, né? Que é muito usado em ambientes corporativos, mas que a gente tem que usar o tempo inteiro no dia a dia, né? Independente de eu estar em empresa grande, pequena, no dia a dia, tá? Então, assim, vamos primeiro falar sobre os hard skills. É um nome em inglês, que significa conhecimentos técnicos, que é basicamente você saber realmente como fazer aquela atividade. Seria tipo usar o computador, né? Como você usar o computador, como uma técnica de venda, como você usar com contabilidade, fazer contas, os cálculos com relação vai de tudo, né? Pode ser cálculo do ambiente doméstico, tá? Como cálculo também de sua empresa, empresarial. Então, o hard skills é mais técnico, coisas que com treinamento você consegue de maneira mais fácil de conseguir essas habilidades, tá? Já o soft skills são habilidades ou conhecimentos comportamentais. Soft é macio, né? Mas se você for traduzir relacionado que a gente está falando, são realmente questão de comportamento. O comportamento que envolve trabalho em equipe, resiliência, envolve relação interpessoal, envolve como é que você reage a críticas, como é que você funciona num ambiente que você talvez seja o líder, né? Como é que você vai fazer para poder relacionar com as pessoas, como você dá um feedback, etc e tal. Então, soft skills é essa parte de você ter um pouco mais de habilidade mesmo de lidar com pessoas, tá? Eu mesmo, por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? Não tenho vergonha de estar falando, eu tive muita dificuldade, tá? Nessa parte dos soft skills. Eu tive que realmente, assim, trabalhar arduamente, porque eu, com a parte técnica, eu era muito... era fácil de pegar. Mas os soft skills, para mim, me atravessou de uma maneira diferenciada. Eu acho que talvez tenha vindo de maneira da minha criação, sempre foi uma coisa muito crítica, né? Teve um ambiente realmente muito crítico, onde eu exigia de mim uma coisa a mais. E talvez isso tenha outras questões lá atrás ligadas mais à parte de não saber lidar com pessoas com cargo acima de mim, porque, sei lá, talvez algum tipo de
coisa a ser trabalhada em termos de inferioridade ou não. Isso aí é uma coisa que realmente eu não parei para listar, mas eu sentia a dificuldade de ter um relacionamento interpessoal leve, né? Muita desconfiança, essa coisa assim de ficar sempre com o pé atrás. E foi um trabalho árduo, tá? Que eu ainda faço ainda o dia a dia, porque como eu fui criada nesse ambiente onde eu tinha que ser a melhor, e que eu nunca que eu fazia nunca estava bom, então sempre tinha aquelas, né, um pouco de crítica. Então isso para mim é um trabalho diário, de trabalhar minha mente, de entender, de saber como me relacionar. Então, assim, o que é que eu fiz com soft skills, né? Para poder estar trabalhando meus soft skills. Como eu vivia num mundo muito mais fechado do que eu trabalhava, eu vim de uma família onde a maioria das pessoas não eram empreendedores, né? Grande maioria não eram empreendedores. Mas eu casei com um empreendedor. E aí isso abriu minha mente, quer dizer, olha quanto tempo depois, né? Como eu também não era, eu trabalhei com, né, concurso público, sempre fui estudando para concurso. Então eu casei com um empreendedor e comecei a observar essa questão das habilidades. Nele ficou mais fácil, porque como eu estava vendo a empresa dele, né, como funcionava, os funcionários, então foi mais fácil. Então, quando eu vi aquele ambiente, eu comecei a olhar para mim. É uma coisa bem doida, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu. Eu comecei a olhar para dentro de mim e perceber também o que eu poderia estar melhorando. Então, como é que foi que eu fiz? Eu acho que eu já mencionei com vocês aqui. Eu fui fazer teatro. Primeiro eu comecei muitas leituras sobre autoconhecimento, muitas leituras mesmo. No momento que a gente ainda tinha outro, né, que nós tínhamos um restaurante em uma pousada. Então eu comecei a fazer muitas leituras ligadas a esse tema, que é um tema que sempre me fascinou, sempre gostei. E comecei a fazer teatro, que foi que deu abertura, foi o teatro que explodiu assim, abriu a cabeça, assim, sabe? Porque eu me vi me expondo, a gente faz vários exercícios que são assim, de careta, de sorrir, de fazer coisas, de movimentar. E quando eu fui realmente assim atuar, foi na escola do meu filho, então eu coloquei para fora isso aí e eu vi nisso aí as habilidades que eu tinha de habilidades de comunicação que estavam guardadas, escondidas por conta desse trabalho, dessa dificuldade que eu tinha interpessoal. Né? Gente, isso aqui eu tô falando pra você assim rapidinho, mas é uma coisa que foram anos, né, de trabalho interno e terapia para poder chegar a essa conclusão. Então, assim, e foi assim, o teatro me ajudou muito porque eu me coloquei, né, você se coloca meio assim, em situações assim engraçadas, assim, que você fica assim, né, que você ri do outro, o outro ri de você, então você não se sente julgado. Então fica muito mais fácil. Então, me colocar à frente, de falar, passou a ser uma coisa assim, que ainda é um exercício, tá? Na hora que eu falo, que eu me comunico com as pessoas, ainda é um exercício, que eu tenho que parar para pensar direito, com calma, respirar. Mas me desenvolveu bastante. Então, aí foi que o soft skills começou a aflorar essa coisa do relacionamento interpessoal, que ainda trabalho, né, cotidianamente, mas deu uma aflorada melhor. As pessoas, e no trabalho melhorou bastante. Isso ao longo dos anos, né? O atendimento ao contribuinte, que eu trabalho com, né? São meus clientes, são chamados contribuintes. Melhorou bastante, porque é aquela coisa de você estar o tempo todo. Ele, não, muito obrigada pelo seu atendimento, você chegou, conversou comigo, senta aqui, vamos conversar, vou te explicar, sabe, com calma. Então, porque eu tinha essa trava,
por medo, por vergonha, sei lá o quê. Então, se você tem alguma dificuldade ligada a essa parte soft skills, você tem que tentar trabalhar isso. Uma coisa também que eu tô lembrando aqui que eu fiz foi me colocar numa posição de julgamento. Quem me conhece sabe que eu passei por uma fase fazendo vários bolos e doces e coisas. E eu chamava amigas nossas com seus filhos, para brincar com os meus filhos, a gente ficava conversando. E eu oferecia esses doces para todo mundo comer, né? Pra todo mundo. Assim, na verdade, assim, você fala assim, você deve pensar assim, poxa, mas você te ofereceu, difícil a pessoa dizer que o bolo tá ruim. Mas assim, na verdade, a gente sabe quando o bolo tá ruim e quando tá bom. Nós mesmos sabemos quando o seu trabalho foi bom ou foi ruim. A gente tem noção, né? Então, mas na verdade, meu problema era ouvir a crítica, colocar o meu trabalho ao público, para ser visível, como eu estou fazendo aqui agora. Me expor. Então, eu sempre tive dificuldade de me expor. Então, assim, porque eu tinha receio do retorno. Então, isso é um problema no soft skills, essa coisa do retorno, né? Que eu venho trabalhando. Eu trabalhei quando eu comecei a fazer bolos e me colocando ali, ó. Se o bolo sair ruim, se o bolo... Porque às vezes eu cortava o bolo na frente delas, então eu não sabia se tinha sido solado ou não. Entendeu? Então, assim, quando saía solado, aquela coisa assim de saber como reagir aquilo ali. Bom, eu fiz o meu melhor, eu fiz o que eu queria, eu fiz o meu melhor para vocês, eu me dediquei para isso aqui. Se saiu bom, ótimo. Se não saiu, eu vou tentar fazer melhor. Então, isso me ajudou bastante. Uma outra coisa também que me ajudou muito no soft skills foi, que tem me ajudado, né? Esses últimos meses que eu tenho feito, é yoga, tá? Mais especificamente o Shiva Yoga, que eu tô fazendo aqui com o Giovanni, aqui em Baçaí. E por quê? Porque durante a prática da meditação, do yoga em si, ele sempre tá falando, gente, a tentativa e erro aqui você pode errar, não tem problema. Ninguém erra, na verdade ele fala assim, ninguém está errando, fazendo errado. Existe uma técnica que é melhor para ser feita, existe uma maneira de fazer que é melhor do que a outra, mas ninguém está errando. Então, assim, colocar-se em situações, no ambiente, no caso eu tentei me colocar num ambiente seguro de maneira a priori, que foi com essas pessoas que eu conhecia, tá? Se colocar nessa exposição é importante, tá? É importante, porque você vai trabalhando essa questão do feedback, do retorno, tá? Que pode não ser tão bom, tá? E ok, você fez o seu melhor, o importante é você se dar o melhor. Então, basicamente esse o recado que eu queria dar hoje com relação a essa coisa do soft skills, né? Tem o hard skills, que é uma coisa que é técnica, que você pode aprender no treinamento, no curso, uma coisa assim. E o soft skills, que realmente é uma habilidade, talvez exija um pouco mais de você, de mais tempo, de dedicação, de observação, porque é algo muito sutil, tá? Mas tem que ser observado, porque o que você vai, a gente vê aqui em vários ambientes, né? Por exemplo, pessoas que tem essa dificuldade de lidar com o atendimento ao cliente, na hora de falar com o cliente. Então, assim, ao longo dos meus anos trabalhando, onde eu trabalho, eu senti uma melhora imensa no retorno dos contribuintes, que são os clientes. Eles sempre falam, muito obrigada, estou muito feliz pelo seu atendimento. Então, assim, isso aí é uma coisa que gratifica, sabe? Você tá ali para atender, para servir o público e você fazer um bom atendimento. Isso em qualquer trabalho, tá? Então, assim, tente se colocar em situações que você um pouco mais de disposição, mas, assim, talvez inicialmente num grupo mais seguro de pessoas, de amigas. Trabalhe, assim, sua mente que você pode estar fazendo errado e tá tudo bem, mas você está tentando, você está na busca da melhora, que as críticas vão vir de maneira mais suave e você vai enxergá-las de maneira construtiva. E você vai conseguir melhorar essa sua habilidade, tá bom? Então, um beijo grande para vocês todos. E